Ó, seguinte, tenho informação, terminou há poucos minutos a reunião do Conselho Consultivo a respeito do impeachment do presidente Júlio Casares. Trouxe aqui, 9 notáveis presentes dentro do Conselho, inclusive o próprio Casares. Daqui a pouco eu vou reproduzir uma imagem, dando os créditos aqui ao Gabriel Sá, da saída do carro do Casares dessa reunião. E é o seguinte, o Conselho Consultivo do SPFC, após examinar o pedido de impeachment do presidente do clube, encaminhado pelo Conselho Deliberativo e subscrito por 57 conselheiros e 2 notícias do UOL, após a oitiva do presidente Júlio Casares, por maioria de votos, decidiu que as acusações carecem de provas materiais, especificamente contra o presidente, que alegou inocência. 2. O secretário-geral do Conselho, em seu livro O Impeachment na Constituição de 1988, edição Sejup, Belém do Pará, 1992, mostrou, através do uso desse instituto no Brasil e no exterior, que a decisão do colegiado, quando utiliza, tem base jurídica inicial, mas sua decisão final é política. Ou seja, se tem a pessoa acusada em condições ou não de continuar dirigindo o país, a unidade federativa, provincial ou municipal sob sua condução. 3. No obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material ou de comportamento que já não tenha sido habitualmente utilizado na direção do clube, entende que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há elementos de prova material para justificar um parecer favorável ao impeachment presidencial. José Eduardo Mesquita Pimenta, presidente do Conselho Consultivo. A informação é de que apenas o José Carlos Ferreira Alves votou a favor do andamento do processo de impeachment e que os outros 8 nomes presentes nessa reunião, passo aqui todos eles: Júlio Casares, Outen Aires, Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pupo, Ives Gandra, Leco, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta, que é o presidente, e Paulo Amaral Vasconcelos. Portanto, desses nomes, só o José Carlos Ferreira Alves entendeu que o impeachment deveria ter sequência. Isso muda alguma coisa? Não muda nada. O conselho, ele é consultivo, ele apenas indica uma direção, certo? E ele é um conselho restrito, como eu disse, esses nomes. Alguns não participaram por questão de saúde, seriam 12 ao invés de 9, mas o Fernando Casal Del Rey está fora e o Milton José Neves, além do Paulo Planete, também estão fora. Então foram 9 presenças, entre elas a do presidente Júlio Casares. Então apenas, repetindo, um conselheiro, José Carlos Ferreira Alves, se posicionou a favor da sequência. Mas o processo continua, então dentro de alguns dias o conselho aí vai implementar e quem sabe aí com votação, mas essa é uma indicação aí de parte do conselho, uma amostra. É uma amostra. Pequena, é verdade, uma amostra pequena, mas que já indica que para quem projetava uma facilidade na votação para que o Casares fosse empichado, vai na onda contrária. Agora a gente vê que realmente o Casares tem um grupo de apoio forte e que parece não ter se abalado aí com as últimas questões. Bom, PDV, acho que o torcedor São Paulino esperava um resultado diferente, você acredita, do que aconteceu hoje, ou por ser mesmo esse... Por ser esse meio que evento de notáveis, acho que não. Talvez um pouco, algumas outras manifestações. Mas é que ali, cara, eu falei os nomes aqui, praticamente todo mundo de um mesmo grupo político. De situação? É que um acaba deixando o outro de lado para seguir em frente, O Casares meio que ignorou a gestão Leco, a gestão Leco teve a questão com o Aidar que saiu. Sim. Mas eles fazem parte do mesmo grupo político. E tem sequência há muito tempo no São Paulo. Tem sequência há muito tempo no São Paulo. Bom, eu ia perguntar, na verdade, PDV, você acha que essa votação de hoje, de alguma forma, pode ela servir de influência para quem... eu não sei como que funciona esse processo a partir de agora, tá? Se vai ter uma votação maior com conselheiros. Isso. Se ela influencia de quem tá em cima do muro nessa situação. Pode ser que sim, cara, mas eu acho que... até lembrando que isso já estava marcado para hoje, antes dessas novas reportagens que vieram à tona, certo? Então...
talvez isso tenha uma influência, né? No sentido de aguardar as apurações dessas novas reportagens e que é uma investigação que já acontece. Num primeiro momento, né, aquela questão da Mara Casares, que levou a situação desse protocolo por parte da oposição, com 57 assinaturas para que começasse esse processo que está em andamento, era uma temperatura, agora muda. Então eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração num primeiro momento, acho que é isso. E também que ali é um grupo que talvez já perde uma certa influência no São Paulo, né? Dentro dessas figuras notáveis aí dentro da política do tricolor paulista. Eu queria chamar uma imagem, dando os créditos ao Gabriel Sá, repórter do Arquibancada Tricolor e do UOL, que inclusive vem assinando algumas das reportagens, a saída do carro do presidente Casares, dessa reunião. Para quem nos acompanha pelo YouTube, alguns torcedores colocaram uma faixa ali, gestão criminosa, em frente ao carro que estava o Casares, e agora vai dar um tapa no vidro ali, Então fica o registro aí desse momento da saída do carro que levava o presidente Casares, certo? Créditos ao Gabriel Sá, imagens do Instagram do próprio Gabriel Sá, então, que acompanhou aí a saída. E são 2 torcedores. 2 torcedores, exatamente. Uma faixa gestão criminosa. E esses 2 torcedores protestam, um ali mais exaltado, dá um tapa no vidro do carro que levava então o presidente Júlio Casares. Certo? É lamentável, né? Esse tipo de atitude já, enfim, manifestação pacífica até certo ponto, porque o cara foi até o carro do Casares, enfim, aí eu já acho que o torcedor perde a mão. Mas ainda assim, PDV, acho que isso é uma manifestação até pequena, viu? Perto do que eu esperava diante do cenário do São Paulo. Acho que imaginava mais torcedores fazendo ali uma movimentação, muitos protestos acontecendo desde o ano passado. A tendência é que o ano se inicie ainda com esse clima de o primeiro jogo no Morumbi, como é que vai ser a recepção ali dos jogadores. O torcedor vai fazer manifestações graves de novo, como fez no ano passado no Morumbi, na figura do Belmonte, que não tá mais lá. Agora é o Casares que vai ter que, de certa forma, ser o único alvo dessas críticas, ainda mais com o que tá acontecendo fora de campo. É muito grave o que acontece no São Paulo, cara. É claro que a gente vai ter, se eu não me engano, hoje, né, o Pedro mandou pra gente agora há pouco, vai ter um outro conselheiro falando na Rádio Bandeirantes, vai ter uma entrevista um pouco mais tarde. Isso. Alexandre Médicis vai falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate. Que não é um que estava nesse conselho, né, PDV? Já pode dar uma visão um pouco mais de fora. A gente vai ter mais atualizações desse clima político no São Paulo, que é muito sério, é muito grave, e que a gente espera que não acarrete em um ano marcado por isso, né? A gente vê times que conseguem se blindar em relação ao que acontece fora do campo, que seja o caso do São Paulo, do Hernan Crespo aí, que a temporada começa no final de semana. Eu acho que em relação ao ano passado, o time, não sei se eu diria que conseguiu se blindar ao bastidor político. A gente viu o São Paulo caindo bastante de rendimento, mas muito também por causa daquela questão do departamento médico. Equipe que se reforça nesse começo de 2026, que pro torcedor tenta dar aí um pingo de esperança com essas novas contratações, mas o bastidor político do São Paulo de fato chama a atenção, viu, PDV? É isso aí, a gente segue acompanhando aqui, hein? Essa situação, então, só repetindo, o Conselho Consultivo, por 8 votos contra 1, entende que esse processo não tem legitimidade, mas segue, né? No dia 23 foi protocolado no Conselho com 57 assinaturas e até uma certa data aí, dentro de um mês, dentro de 30 dias, o Outen Aires, presidente, precisa da sequência aí para votação acontecer.